Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje é dia de testar paleta aqui com vocês. A paleta que eu vou testar é a Dark Smoke, lançamento de Contém um Grama. Bora lá? Contém um Grama veio aí com mais um lançamento de paleta e dessa vez ela trouxe a paleta Dark Smoke. Ela vem nessa embalagem aqui com acabamento vinílico. É uma paleta compacta, ó. Ela é menor do que a minha mão, que eu gosto bastante, vocês sabem. Eu, inclusive, achei essa embalagem bem chique. O nome aqui da marca tá em alto relevo, muito bonito. E aqui nós temos as cores da paleta. Essa paleta vem com um espelho, tá? Então achei isso bem legal. E tá aqui bem de pertinho pra vocês verem. Nós temos aqui uma fileira de tons quentes e uma fileira de tons frios, totalizando 6 cores. O que mais me animou nessa paleta foram essas sombras aqui, que é esse tom de cinza bem fechado e esse cinza que é quase um preto. Eu não sei ainda se é um preto ou um cinza, mas é bem escuro. E aqui, ao invés de ter uma sombra iluminadora prata, como geralmente a gente vê nas sombras, nós temos um tom de preto com glitter. Eu já vou aqui fazer os swatches pra vocês, porque eu sou dessas, ó. Aqui nós temos, então, a sombra glitterinada da parte ali da fileira quente e a sombra glitterinada fria. Eu achei as duas belíssimas. Já fiz aqui os swatches das sombras e olha isso, gente. Esse cinza aqui, ele é bem fechado, então ele é uma ótima opção para você que quer dar uma escurecidinha na sua make sem fechar demais, sem utilizar o preto. Essa sombra aqui pra mim, eu achei que ela fosse cinza, mas ela tá parecendo ser preto mesmo. E aqui nós temos a sombra preta com glitter. Eu não sei se essa sombra vai ser aquele tipo de sombra que quando a gente esfuma, o glitter some. Então vamos ver, porque ela parece ter o aspecto mate apenas com a inserção de partículas de glitter soltas, bem parecida com algumas sombras da Colourpop. Já essa sombra aqui mais dourada, ela é um dourado envelhecido, que eu achei muito bonito. Não é aquele dourado super vibrante. Ela já tem mais aquela carinha de sombra cintilante, mas ela também tem bastante partículas de glitter dourado. E aqui nós temos os dois tons mais quentes da paleta. Esse tom aqui, que quase chega a ser um tom de ocre, bem bonito, e esse marrom médio. Eu achei essa parte das fileiras quentes bem bonito. Não é tão quente a ponto de ficar super laranja na pele, mas a gente vê aqui o fundo mais esquentado. A minha intenção hoje é trazer duas propostas de maquiagem utilizando essa paleta. Uma usando ali a fileira de tons mais quentes e outra um olho um pouquinho mais dark, utilizando a fileira de tons mais frios. A gente sabe que sombras pretas, sombras mais escuras, são bem difíceis de você pigmentar e trabalhar. Tem que ter ali uma fórmula muito boa, muito certinha para não dar ruim. E é isso que nós vamos testar hoje. Vou começar pela fileira dos tons quentes. Eu quero fazer a minha pele primeiro aqui rapidinho com vocês. Vou utilizar só produtinhos da Contém um Grama para casar aqui com o tema, tá, da paleta, que é da mesma marca. Ah, e só uma observação, esse vídeo não é uma publicidade, tá? Se fosse uma publicidade, estaria sinalizado bonitinho, aparecia aqui escrito no YouTube. Eu também iria falar aqui com vocês no decorrer do vídeo, então não é uma publicidade. Eu nem ao menos recebi a paleta, tá? Eu ganhei essa paleta aqui. Eu tô de fato testando com vocês e contando aqui minha opinião. Já hidratei a minha pele com o hidratante reparador da Salve de sempre. Eu amo esse produtinho aqui. Lembrando a vocês que tem uns cupom de desconto, tá? No site da Salve. Vocês fazem suas comprinhas, ganham desconto. Eu ganho uma comissãozinha que é totalmente revertida aqui pro canal. De base, eu vou utilizar a base de Velvet de Contém um Grama, que é uma das minhas bases favoritas, vocês já sabem. Nem vou me alongar muito aqui não no vídeo, porque tem resenha completinha dela. Eu queria muito testar o Glow Filter, né, que serve como base, como primer iluminador, mas a minha cor, que seria no caso a primeira, tá esgotada lá no site da marca. Então, por enquanto, eu vou ficar devendo isso pra vocês. Mas essa base aqui de Contém um Grama, ela é uma base bem levinha, eu adoro ela. Eu já devo estar no meu terceiro frasquinho, porque é a base que eu mais uso pra fazer aqui minhas makes no meu dia a dia. Eu gosto muito da durabilidade e do acabamento dela. Tô aplicando ela aqui, como eu sempre faço com vocês, utilizando o pincel P05 da Macrylan. Base aplicada. De corretivo, eu vou utilizar o corretivo iluminador Glow Filter da Contém um Grama. Como ele é um corretivo bem levinho, eu quero dar uma corrigida melhor nas minhas olheiras. Antes eu vou aplicar só um pouquinho desse produtinho aqui, que é o corretivo da esponjinha da Shiglam, o Complexion Boost Concealer.
na cor Pink Pearl, que ele tem um tomzinho que vai me ajudar aqui a camuflar o subtom da minha olheira. Venho aplicando bem pouquinho. Agora sim, eu venho com o corretivo iluminador e venho colocando um pouquinho aqui, ó, pra dar uma iluminadinha e um pouquinho aqui também no nariz. Venho espalhando aqui, ó, com o pincel, dando batidinhas. E como eu vou fazer aqui uma maquiagem nos olhos em tons quentes, eu também vou casar a pele com tons quentes. De bronzer, eu vou utilizar esse blush cremoso aqui da Contém 1 Grama na cor Canela. Eu, infelizmente, não tenho bronzer cremoso da Contém 1 Grama, mas eu acho que esse daqui vai fazer o seu papel, porque ele tem um tomzinho de marrom mais esquentado, inclusive muito bonito. Vou pegar ele aqui com o pincel um pouquinho mais cheinho de cerdas e vou vir aplicando ele aqui nas laterais do rosto, como se fosse um bronzer mesmo. Eu também vou trazer ele aqui, ó, um pouquinho pra maçã do rosto, pra usar de blush também, porque ele tem um tom assim bem coringa, sabe? E pra quem não sabe, eu tenho cupom de desconto no site da Contém 1 Grama também. Esse cupom também é comissionado, então em cada compra que vocês fazem usando o meu cupom, vocês ganham desconto e eu ganho ali a minha comissão. Então se você gostou de algum dos produtos aqui que eu tô utilizando, já aproveita pra usar o meu cupom em compras acima de R$149. O frete sai de graça e você ganha 10% de desconto nas suas compras. Tô aplicando aqui na testa também. E olha só como que esse tom de blush cremoso, ele fica muito bonito na pele. Ao mesmo tempo que ele dá esse efeito bronzeado, você consegue super utilizar de blush. Fica muito bonito, porque ele tem esse fundinho quente, mas ele é mais neutro. Aí por cima desse blush cremoso, eu vou utilizar um pouquinho desse blush aqui, que é o blush Baked na cor Sunset, que tem um tomzinho ali também, eu diria que neutro quente. Ele tem um tom alaranjado, mas é um alaranjado bem de leve. Então se você não gosta de blushes que tem muita cor, são muito vibrantes, esse daqui é uma boa pedida. Vou aplicar aqui, ó, por cima do blush cremoso nas maçãs do rosto. Pra selar a pele, vou utilizar aqui o pó Velvet Invisiblur da Contém 1 Grama. Antes de aplicar o pó, venho aqui com o pincel de corretivo e dou batidinhas nas linhas onde ficou algum acumulado. E o segredo desse pó funcionar bem é não utilizar em excesso. Então eu venho aqui, ó, com um pincel bem fofinho de esfumar e venho aqui, ó, selando delicadamente a minha pele. Tá faltando aqui meu item favorito, que é o iluminador. Eu não tenho nenhum iluminador da Contém 1 Grama que tenha ali o fundo mais quente, mais dourado. Eu só tenho esse daqui, que é na cor Aurora Boreal, que reflete um rosado belíssimo, mas ele é mais frio. Então eu vou utilizar esse daqui da SP Colors na cor 1. Esse daqui é o iluminador I Wish. Ele é belíssimo, tem o fundo champanhe mais amanteigadinho. Venho aplicando ele aqui e olhem este glow. Pele pronta, vamos para os olhos. Nessa primeira make, eu quero fazer algo mais simples, não tão elaborado. A minha ideia, então, é utilizar esse tom aqui mais claro como transição. Esse tom aqui para aprofundar e esse daqui para iluminar a pálpebra. Vamos, então, começar e eu já quero saber cadê as Clean Girls para apreciarem essa maquiagem mais neutra, se bem que Clean Girl não usa nem sombra direito, né? Mas enfim. Pincel P10 da Macrylan, vou começar com esse tom aqui, mais claro. Vou bater aqui, ó, pra tirar o excesso, porque a gente já consegue ver no pan da paleta que a sombra esfarela bastante. Mas isso pra mim não é um problema, desde que a sombra pigmente. Venho aplicando ela aqui, ó, dando batidinhas na minha pálpebra fixa. E eu gostei muito dessa cor. Fazia tempo que eu não via um tom neutro, um tom de marrom, que me chamasse a atenção. Por quê? Vocês estão conseguindo ver aí na câmera? Não é aquele marrom quente que puxa pro laranja. Ela é, de fato, um tom mais ocre, mais, eu diria que até meio esverdeado, assim. Lá no fundo tem um fundo esverdeado nessa sombra. E, cara, eu gostei muito desse tom. Não é um tom de marrom tão fácil assim de encontrar em paletas nacionais, pelo menos. Apliquei aqui também, ó, no canto externo, encontrando com a parte de cima. E tô fazendo aqui um leve Vzinho, porque vocês sabem que é o formato que eu mais gosto de fazer. E valorizo o meu tipo de olho, né, que é a pálpebra mais coberta. Pigmentei bem essa sombra, agora eu vou vir esfumando ela. Posiciono meu pincel na bordinha e aos pouquinhos, com movimento de vai e vem, a gente vem esfumando. E ó, pigmentação, a gente já viu que essa sombra que tem. E ela também tá esfumando muito fácil. Até agora eu tô curtindo bastante tanto essa cor quanto a qualidade da sombra mesmo.
E quem é aí das antigas vai lembrar de quando a Contém Grama existia, antes da Julia Petit comprar a marca Claro, e eles vendiam sombras unitárias. Tinha uma sombra, um tom de marrom que ele era bem assim. Eu lembro porque era meu sonho ter aquelas sombras unitárias, magnéticas, individuais da Contém Grama, mas eu nunca cheguei a ter nada da marca, porque na época era muito fora da minha realidade, assim, os valores. Mas quem é dessa época vai se lembrar que tinha, assim, uma sombrinha unitária que tinha um tom muito parecido com esse. Agora, com o pincel menorzinho, esse aqui é da Miss Friend, mas ele não tem numeração, tá? É desse cabinho aqui mais bege. Eu vou vir com o marrom um pouquinho mais profundo e com a pálpebra relaxada, olhando aqui reto pro espelho, vou carimbar aqui no cantinho externo, ó. Venho carimbando até onde eu preciso vir com essa sombra pra ela aparecer aqui quando eu tiver com os olhos relaxados. Então, vocês estão vendo que eu preciso trazer ela até aqui pra que ela apareça. Agora eu vou aqui, ó, esticar minha pálpebra. Nesse gapzinho eu venho dando batidinhas, preenchendo ele. Nossa, faz tempo que eu não faço uma make assim, marronzona, sabe? Engraçado, eu não achei esse marrom tão quente. Eu achei ele um marrom bem neutro, o que pra mim é ótimo, que vocês sabem que quase nunca tô usando mais maquiagens quentes que tenham esse fundo mais quente. Então é uma paleta que eu vou conseguir aproveitar bem ela. Ó, tô vindo aqui com o pincel que eu usei pra aplicação do primeiro marrom, sem pegar mais produto por enquanto. Posiciono ele bem aqui nesse marrom mais escuro e venho esfumando ele e fazendo ele entrar nessa sombra mais ocre. Se você sentir necessidade, você pode pegar essa sombra aqui para te ajudar a dar essa transição de forma mais fácil. Aqui na parte interior eu também venho dando leves arrastadinhas, ó, pra gente remover a marcação. Vou pegar aqui agora um pouquinho desse primeiro marrom e venho aplicando mais um pouquinho dele aqui nessa parte de dentro. Lembrando que eu tô aqui utilizando as cores por fileiras, quente e frio, mas você pode misturar, tá? Você pode, por exemplo, utilizar esse marrom aqui para servir de transição pro preto ou pro cinza. Você pode sim fazer essa mistura, tudo depende da intenção que você quer aqui para sua make. Eu tô chocada com a facilidade que eu tive de fazer a profundidade desse olho, foi muito rápido. A gente já conseguiu ver que a sombra ela cria camadas entre si, já que eu depositei esse marrom mais escuro por cima do mais claro e ele ficou direitinho, ó, não abriu nem nada do tipo. Ele fez aqui exatamente o efeito que eu queria que ele fizesse. Vamos agora para a melhor parte, que é a parte da sombra com brilho. Vamos ver qual vai ser a dessa sombra. Eu vou aplicar ela aqui, ó, no iniciozinho para abrir e iluminar bem esse olhar. Vou aplicar com o dedo mesmo, que é a minha forma favorita de fazer a aplicação desse tipo de sombra. Eu venho dando arrastadinhas com o dedo e olhem, gente, ela é muito bonita. Ela tem bastante partículas de glitter, mas é um glitter bem fininho, bem sofisticado. Vou pegar ela com o pincel língua de gato, só pra gente ver se ela vai performar, se ela é melhor com o dedo. Geralmente essas sombras eu acho melhor de aplicar com o dedo, né? Mas enfim. E por incrível que pareça, eu tô sentindo que com o pincel eu consigo ver mais o brilho dela. Ela é uma sombra que ela não serve tão bem pra iluminar, porque ela não é uma sombra clara. Ela tem um fundo de cor ali bem presente. Eu tô utilizando o pincel, o primeiro pincel que eu utilizei só pra remover aqui a marcação. Então eu venho dando aqui leves movimentos de vai e vem. Mas é um tom de dourado envelhecido muito classudo, gente. Essa é a palavra. Eu achei bem classuda, assim, as cores, sabe? Porque eu acho que o meu medo com essa paleta era essa parte das cores mais quentes serem mais do mesmo. Mas em relação a subtom, a fundo de cor e ao acabamento dessa sombra aqui, eu achei que tem sim o seu diferencial. O que eu, Camila, faria aqui nessa make? Eu pegaria alguma outra sombra que tenha mais brilho, mais aparente, e eu aplicaria aqui, ó, por cima. E uma sombra bem clarinha pra iluminar, porque vocês sabem que eu gosto muito de iluminar aqui no cantinho interno do olho. Acho que abre demais o meu olhar, mas eu sei que não é todo mundo que gosta disso. Mas é o que eu faria, sabe? Pra complementar esse olho. Mas assim, só isso aqui já tá perfeito. Vou fazer agora a parte de baixo dos olhos. E aí na linha d'água eu vou utilizar o lápis super marrom da Contém Grama. Vou aplicar ele aqui na linha d'água. Fiz a aplicação do lápis e já dei aqui
aqui uma borradinha bem na linha dos cílios e já vim aqui, ó, esfumando, porque esse lápis aqui, ele seca rápido. Então você tem que aplicar e se quiser esfumar bem na hora, bem rápido. Senão ele seca e depois que seca, meu bem, não sai mais. Só sai com demaquilante. Demaquilante à base de óleo, tá? Sabonete não vai tirar isso aqui, não. Pra dar um acabamento nesse lápis, eu vou pegar a sombrinha mais clara, aqui quente, e vou vir aplicando, dando acabamento e selando aqui esse lápis. Apesar de que ele não precisa ser selado, tá? Ele é um produto bem resistente por si só, mas eu tô usando aqui mais para dar um acabamentozinho no final, com movimentos de vai e vem. O olho é basicamente isso. Eu agora vou fazer aqui o outro olho, colar um cílio postiço. Vou aplicar um batom. Acho que o batom que eu vou utilizar vai ser o batom vermelho. E aí já vou voltar com a make pronta aqui no close para vocês verem os detalhes. Make utilizando a paleta Dark Smoke. E aí, o que vocês acharam dessa primeira make? Já comenta aqui pra mim. Eu gostei bastante, tá? Um olho bem clássico, bem neutro, mas um neutro com emoção, vai. E além desse batom vermelho, dá pra combinar com qualquer outro batom, inclusive um batomzão bem escuro, quase ali beirando o preto, também ia ficar super. Agora eu vou tirar aqui toda essa make e vamos pra segunda make, que é mais dramático ali, utilizando a fileira de tons frios com tom mais preto. Pra essa segunda make, a gente vai fazer um olho mais dramático com a paleta da Contém Grama. Faz muito tempo que eu não uso olho todo preto. Inclusive, eu não sou muito fã de olho preto em mim, porque acaba pesando muito aqui a minha beleza. Pra quem não sabe, eu fiz a análise de coloração pessoal e eu faço parte da cartela de verão. Não que eu siga isso à risca e tudo mais, tá? Eu não sigo, eu uso o que eu gosto e ponto final. Mas eu sempre achei, mesmo antes de fazer a minha análise, que o preto, quando eu faço um olhão totalmente preto nos meus olhos, pesa muito, sabe? Eu sinto isso. Então não é o olho que eu costumo fazer com frequência, a não ser que eu use uma base preta e adicione bastante brilho por cima. Aí sim, na minha opinião, funciona em mim. Mas vamos lá. Bom, eu vou começar com esse tom aqui, que é um cinza bem escuro. Não é o tom ideal para fazer uma transição, ele funciona muito bem sozinho. Mas, por exemplo, para uma transição mais clara, a gente teria que recorrer a esse tom aqui, que é dessa fileira aqui de tons mais quentes, e eu não quero usar ele agora. Pincel Gama 06 da Levangie, eu tirei aqui, ó, o excesso de produto. Pálpebra relaxada, eu começo depositando esse tom bem levemente, de forma suave, porque eu não quero que ele fique super pigmentado. Eu não vou trazer ele muito pra cá, senão a gente acaba trazendo o preto muito pra perto do nariz e eu não quero esse efeito. Aqui, ó, no cantinho externo, eu também vou vir aplicando ele. Gente, a minha mão aqui, ela tá assim, ó, super levinha, tá? Eu tô pegando bem pouco produto. E eu já gostei muito dessa cor. Eu tô vindo dando uma leve esfumadinha já, porque é um tom de cinza real. Então, se você quiser aí um tom de cinza bem profundo, esse daqui, ele funciona e ele vai funcionar, inclusive, em tons de peles mais escuros do que a minha. Porque aqui, ó, eu tô pegando pouquíssimo produto e ele tá pigmentando super. Imagina se eu pesar a mão. Tô fazendo aqui, ó, aquele formato pra fora, mais agateado, que vocês sabem que eu gosto muito, porque ajuda aqui a valorizar o meu formato de olho. Mas se você não curte, só fazer aqui, ó, o cantinho mais arredondado em formato de C, que tá tudo certo. Eu venho dosando bem aqui a quantidade de sombra, venho aplicando aos poucos e construindo aqui a minha intensidade. Feito isso, eu vou tirar o excesso de sombra do meu pincel na minha esponjinha. Com esse mesmo pincel, eu vou posicionar ele na borda e venho esfumando com movimentos de vai e vem. E aí, ó, esse cinza, a gente vai trazendo ele aos poucos aqui pro início do olho. Por isso que eu não trouxe ele até o início, porque na hora de esfumar, ele já vem pra cá. Se a gente fizer a aplicação desse cinza com intensidade até aqui, na hora de esfumar, o cinza vem parar aqui no nariz praticamente. E eu já sei que eu vou usar muito essa sombra, ela opaca sozinha, e um brilho por cima, com certeza eu vou utilizar, que eu adoro sombra assim, mais fria, mais escura, sabe? E eu achei ela bem fácil aqui de esfumar.
Bom, agora a gente tem duas opções. Ou eu viria já com esse preto aqui, puro aqui, complementando a nossa transição. Ou eu uso essa sombra aqui, porque as duas são pretas. A diferença é que o meu opaque e a outra tem glitter. O que eu vou fazer? Aqui na pálpebra superior, eu vou utilizar essa com glitter, porque eu preciso ver como que ela vai performar no olho. E na parte aqui de baixo, para fazer o acabamento, aí eu uso esse pretinho opaco. Vou pegar essa sombra primeiro com um pincel de aplicar sombra mesmo assim, mais achatadinho, para ver como que ela vai aqui se sair. Eu quero muito que esses brilhos lindos aqui holográficos que eu tô vendo no pano da paleta apareçam. E ó, essa sombra também, como as outras, esfarela bastante. Uma sombra mais sequinha. Não é igual a essa sombra aqui dourada cintilante que a gente vê, assim, que a gente sente uma certa cremosidade nela. Essa daqui não, ela é bem sequinha, então vamos ver. Por isso também que eu tô fazendo o olho antes da pele, né? Porque preto a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou vir aqui com o dedinho, ó, só tirando o acúmulo aqui de sombra, que é normal acontecer. E aí eu venho depositando esse preto com batidinhas. Olha, ele é bem pigmentado e eu tô vendo os brilhinhos aqui. Então, o brilhinho não sumiu. Vamos ver quando a gente esfumar, né? Ó, eu venho com esse preto até chegar perto do cinza, que a gente aplicou primeiro. Importante aqui a gente não aplicar muito pra dentro, porque depois a gente vai esfumar, a sombra vai vir pra cá naturalmente. E eu tô dando batidinhas pra gente pigmentar bem essa sombra. Agora eu vou pegar o pincel BT10 da Macrylan, que ele é um pincel de esfumar bem pequenininho. Posiciono ele aqui na bordinha do preto, sem pegar mais sombra nenhuma. E venho com movimentos de vai e vem, aos pouquinhos. Eu não expando muito esse movimento. E aqui, devagar, a gente vai fazendo o preto entrar dentro do cinza e ir esfumando. Existem duas formas da gente esfumar a sombra preta com eficiência. É impossível esfumar com outras cores? Não é impossível, mas é mais difícil, sabe? Mas o marrom e o cinza são as melhores sombras de transição pra gente conseguir esfumar o preto. Sombra preta, gente, é um negócio muito chatinho de trabalhar. Ó, tá chegando aqui no iniciozinho, eu vou dar uma limpada no pincel. Mas, usando aqui, ó, a técnica certa, a gente consegue fazer um olho preto legal. E ó, eu gostei de como essa sombra preta, ela foi muito fácil de esfumar, sabe? Não tive dificuldade aqui nenhuma. O olho preto, gente, quando a make não tá finalizada ainda, ele assusta, porque ele é muito intenso, né? Ele dá muita profundidade pro olhar. Mas calma, tá? Fica aqui comigo até o final que vai dar tudo certo, confie no processo. Limpo aqui novamente o meu pincel. E agora eu vou pegar um pouquinho da sombra cinza, com esse pincel menorzinho. Bem pouquinho, ó, tiro bem o excesso. E eu vou terminar aqui essa transição, vou posicionar ele bem entre o preto e o cinza. E vou terminar aqui a minha transição com a ajuda dessa sombra. Nessa hora, a gente tem que pegar bem pouquinho o produto, dosar real a sombra nessa hora, senão a gente acaba colocando muita sombra e a gente não consegue esfumar. Acaba ficando uma mancha. E claro, também é importante posicionar o pincel exatamente na transição de uma sombra para outra. Se a gente vier esfumando assim, ó, em todo o nosso olho, a gente só vai criar uma mancha. A gente não vai criar degradê nenhum aqui. E claro também, né? A gente tá trabalhando com sombras que tem a tonalidade muito próxima uma da outra. Vocês conseguem perceber que esse cinza aqui, ele não é um cinza super claro, né? Ele tá próximo bastante desses dois pretos. Então é claro que a gente não vai ter aquela super transição. Vai ter uma transição mais gradual, mais leve. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho ainda de esfumar. Esse daqui era o BT10. Eu vou pegar o BT11, ó, que ele consegue ser mais preciso ainda, sem sombra nenhuma no pincel. Vou posicionar esse pincel lá no finalzinho do meu esfumado, onde eu ainda tô vendo aqui uma marcação, ó. Venho com o movimento de vai e vem, sem pegar mais nenhuma outra sombra. E ó, a gente já consegue remover a marcação e deixar bem esfumadinho. Eu faço isso em toda a borda externa do esfumado. Aqui, gente, eu já tô começando a dar os acabamentos.
acabamentos. Olho preto tem que ter o acabamento muito bem assim feito, senão fica só uma mancha no olho e não fica legal. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Agora eu vou pegar aqui o pincel que tá sujo de corretivo que eu usei para aplicar aqui na pálpebra e vou vir dando batidinhas sem pegar mais produto. Vou vir dando batidinhas só aqui nas extremidades, pra gente deixar ainda melhor esse acabamento. Pego o meu pó compacto, no caso essa aqui é a base em pó da Shiglam. Pode ser qualquer pó compacto exatamente do seu tom de pele. Pincel A26 da Macrylan. Eu pego aqui, ó, bem na bordinha, a gente vem dando o acabamento com movimentos de vai e vem. Percebam que caiu aqui, ó, um pouquinho de sombra, então a gente vai limpar antes de vir com base, corretivo. E a parte de cima do olho é isso por enquanto. A gente vai dar uns retoques finais quando a pele estiver pronta. Agora então eu vou fazer aqui outro olho, colar cílios postiços e já volto pra gente continuar aqui a make. Voltei com a parte de cima dos olhos pronta, já hidratei aqui a minha pele. E aí eu já tô vindo com esse corretivo aqui neutralizante da Balm na cor salmão. Ele é um pouquinho mais escuro do que o indicado pro meu tom de pele. Porém, como a gente tá fazendo aqui um olho preto, as olheiras ressaltam mais. Então eu tô aplicando ele só aqui nessa parte da minha olheira, que ela é mais pigmentada. E olhem só que doido, né, gente? Normalmente ele não funciona no meu tom de pele. Fica mais escuro, mas olha aqui como a gente tá com o contraste do preto em cima, ele tá funcionando super. Lembrando pra vocês que todos os produtos que eu utilizo nos tutoriais estão listados aqui embaixo na descrição. Inclusive, pra esse tutorial vai estar aqui bonitinho todos os produtos que eu utilizei na primeira make e na segunda, tá? Vou usar a mesma base da primeira make, a Velvet da Contém um Grama. E pra essa make, eu já vou construir aqui mais camadas dessa base, porque, como eu falei, né, o preto, ele dá muito mais contraste, então parece que a gente tem muito mais manchinhas do que a gente realmente tem. Então eu vou trabalhar aqui fazendo 2 camadinhas dessa base. De corretivo eu vou utilizar o Velvet da Contém um Grama, que é um corretivo que tem ali mais cobertura, ele é mais concentrado. E aí eu venho aplicando ele aqui, ó, por cima de onde eu vim com o corretivo salmão da Balm. E trago ele aqui, ó, um pouquinho pra dentro do nosso olho preto, pra suavizar bem essa transição. De contorno eu vou utilizar o meu contorno queridinho, que é o contorno em stick da Contém um Grama. Ele tem esse tom bem friozinho, perfeito aqui pra fazer contorno e pra casar com essa make mais fria. De blush eu vou utilizar o Blood Mary da Contém um Grama, que ele tem esse tom avermelhado que eu adoro. Tiro bem o excesso dele na mão, que ele é super pigmentado. De iluminador eu vou utilizar o iluminador Baked da Contém um Grama na cor Aurora Boreal, porque agora sim ele vai combinar bastante. Ele tem esse reflexo bem rosado, que eu acho que vai combinar aqui bastante com os olhos. E ó, eu trago ele bem aqui pertinho do esfumado, para ele me ajudar a trazer luz aqui para esse olho. E para selar a pele, eu vou utilizar o pó da Contém um Grama Velvet. E o processo de selagem é exatamente o mesmo que eu fiz aqui na primeira make. Tirei o excesso das linhas e com o pincel fofinho, eu venho aqui, ó, selando delicadamente a pele. Na parte abaixo dos olhos, eu vou vir então com a sombra preta opaca. E eu venho aplicando ela antes do lápis aqui na linha d'água. Venho carimbando rente à raiz dos cílios. Feito isso, eu venho agora com o lápis super preto na linha d'água da Contém um Grama. E vou vir aqui com esse cinza. Peguei bem pouquinho dele só pra esfumar aqui as bordinhas, com movimentos de vai e vem. Pó compacto pra dar acabamento aqui embaixo, deixar tudo bem limpinho. E aí esse passo é opcional, mas eu gosto muito de trazer luz pra quando o olho tá muito escuro, porque como eu falei, fica muito pesado na minha imagem. Eu vou pegar o mesmo iluminador que eu usei no rosto e com um pincelzinho de precisão eu vou iluminar aqui, ó, no cantinho interno e vou puxar esse iluminador aqui, ó, pro iniciozinho do olho para iluminar bem esse olho, mesmo estando bem escuro. E eu também vou iluminar aqui, ó,
o ponto alto da sobrancelha com esse iluminador. Olhos finalizados, vamos para os lábios. Eu quero deixar o lábio bem frio, mas também não quero muito escuro, sabe? Eu vou utilizar então a lapiseira Retrátil para Lábios da Contém um Grama na cor Camurça, que é o meu tom favorito, ele é bem friozinho, bem cinza. E aí por cima eu vou aplicar o gloss Sentinela da Contém um Grama, que ele tem esse tom arroxeado, meio translúcido, maravilhoso. Vou fazer aqui então esse combo e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes. Segunda make finalizada, vamos agora às considerações finais da paleta Dark Smoke da Contém um Grama. Em relação a esfarelar, sim, elas são sombras bem macias, então elas esfarelam bastante. Eu aconselho você, principalmente se for fazer um olho mais pretão, mais escuro, com essas sombras da primeira fileira, a fazer o olho primeiro, tá? A não ser que você tenha aí muita prática e consiga fazer com que a sombra não caia, mas eu senti que elas são bem macias. Isso pra mim não é problema, desde que a sombra pigmente eu consiga esfumar com facilidade, que foi o caso dessas sombras aqui, altíssima qualidade, gente, eu amei. Muito fácil de esfumar, criam camadas, a gente consegue ver a intensidade, uma camada consegue ali se sobrepor à outra, então no nível de qualidade, essas sombras aqui estão super aprovadas. Esse preto aqui, eu confesso que eu esperava que fosse ficar com mais glitter, mas quando a gente aplica ele, os brilhinhos até aparecem, mas são brilhinhos pontuais. Diferente da sombra dourada, ela tem ali uma cremosidade maior. Essa preta, ela já é bem mais sequinha. É a única coisa que eu queria que tivesse mudado nessa paleta, que esse preto aqui tivesse a mesma textura do dourado, porque aí a gente ia ter, de fato, um preto cintilante, super cintilante nessa paleta. Acaba que essa função aqui do preto acaba sendo quase que igual a essa daqui. Mas se você aplicar o preto bem concentradinho, esse preto com glitter, bem concentradinho com o pincel de precisão, como se fosse um delineado, vamos dizer assim, os brilhos vão aparecer mais, tá? Porque aqui eu esfumei também, então acaba que os brilhinhos vão indo embora. Essa fórmula aqui embaixo não acontece, tá? É uma sombra bem brilhantezinha, com bastante glitter, fica bem mais assim, acabamento brilhante do que essa daqui. Eu amei a fórmula do preto e do cinza, pra mim é uma das melhores fórmulas nacionais que eu já testei. Muito fácil de pigmentar, muito fácil de você esfumar, de fazer a sombra ali entrar em outra, então tá super aprovado. Essa fileira aqui de tons quentes me surpreendeu. Eu achei que fosse ser muito mais puxado pro laranja, para aquele tom bem aberto laranjão, mas não, é um quente mais sóbrio. Essa cor aqui, ela até parece bem laranja no pano da paleta, mas como eu falei, ela tem um leve toque esverdeado. Eu achei muito bonito. É um tipo de sombra neutra que sai ali do básico demais, sabe? Eu gostei muito da paleta no geral. Eu vou usar ela para complementar paletas minhas coloridas, com glitter brilhante, sabe? Que não tem ali sombras opacas. Principalmente esse preto e esse cinza vai ser ótimo para servir de base para as sombras com glitter. Acho que vai ficar demais. E se você quer uma paleta que tem aqui cores mais básicas, mais pro dia a dia, se você é a gata do neutro, e também que é uma paleta que você consiga transformar o básico para o elaborado, por exemplo, quando estiver saindo do trabalho, quiser ali para algum evento à noite, alguma festinha, essa paleta aqui você consegue fazer, tá? Inclusive, já comenta aqui pra mim se vocês querem que eu traga uma make assim, né, do dia pra noite, usando essa paleta, porque eu acho que dá super pra fazer, ela vai funcionar bastante. No mais, eu acho que ela vale muito a pena, ela vem com um espelho com um bom tamanho aqui desse lado, então pra levar na bolsa, pra você se retocar ou fazer ali a sua maquiagem na correria, ela vai ser super válida e a embalagem dela é bem resistente, assim, sabe? Não é aquela embalagem que você olha, vai cair, vai quebrar, ela é bem resistente. Eu acho ela, inclusive, um ótimo complemento pra essa paletinha aqui, que é a Electric Purple, que eu ganhei, tá? Então a gente vai ter resenha dessa paleta muito em breve, mas ó, você consegue complementar muito bem as duas, então achei bem bacana. E esse foi o vídeo testando a paleta Dark Smoke de Contém um Grama. Comenta aqui pra mim se você pretende adquirir, se você passa. Olha, eu gostei
gostei, ela me surpreendeu bastante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, hype esse vídeo se estiver aparecendo essa função aí embaixo pra você. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vai lá me seguir nas redes sociais, @CamiTheMonkey. Lá eu sempre mostro em primeira mão recebidos, coisas que eu comprei, tem outros vídeos exclusivos, então é sempre legal você me acompanhar. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!